Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar na frente 1 e vamos falar do conceito de trabalho e potência, da importância desse conceito, né, para o nosso dia a dia, para o estudo de forças. Vamos lá? Então, nós vamos primeiro começar definindo o conceito de trabalho. Trabalho, né, é uma grandeza física que está relacionado com força. Quando uma força, né, consegue transferir aí uma energia que causa deslocamento ou deformação no corpo, essa força então realiza trabalho. Então, toda vez que uma força é aplicada a algum objeto e esse objeto desloca ou deforma, há trabalho sendo realizado. Nós vamos conseguir olhar para situações e definir se há trabalho ou não sendo realizado a partir desse conceito, né, de que o trabalho só acontece se a força que estiver sendo aplicada causar aí, né, um deslocamento ou uma deformação. Notem nessa figura, né, nós temos aí cinco partes da figura, né? Parte A dessa figura mostra aí, né, uma pessoa soltando uma bolinha de papel. A força que foi aplicada ali, né, nessa bolinha, ela está causando um trabalho, né? Está realizando um trabalho da força-peso aí, né, que faz a bolinha cair, porque há um deslocamento. Na parte B dessa figura, nós temos aí uma pessoa segurando uma mala e tanto a mala quanto a pessoa está ali, né, parada, a força que está sendo aplicada ali, né, para manter a mala ou para essa pessoa estar ali nessa posição, não causam nenhum deslocamento nem deformação, então não há realização de trabalho. Não quer dizer que não tem uma força sendo aplicada ou uma força envolvida, mas essa força não foi responsável por um deslocamento nem uma deformação, então não há realização de trabalho. Na parte C da nossa figura, né, na figurinha C ali, nós temos uma pessoa, né, empurrando um carrinho de bebê. Então, a força que ela está fazendo ali está causando um deslocamento à realização de trabalho. Na letra D, nós temos aí, né, pessoas sentadas, mexendo no celular ou vendo livros, né, e sacolas paradinhas aí numa mesa, no chão, aí num degrau da escada, talvez. É, e aqui nós temos uma situação onde não há realização de trabalho, porque né, não tem nenhuma força causando deslocamento ou nenhuma deformação nos materiais. E na letra E, o menininho jogando a pedra, há aí a realização de trabalho, né? Uma vez que a força que ele aplicou na pedra causou um deslocamento. Então, nós temos situações onde dá para perceber que a força aplicada causa ou não deslocamento, uma deformação, nos ajudando a perceber se há trabalho realizado ou não. Toda vez, então, que uma força constante atuar em um corpo e produzir um deslocamento ou uma deformação, há trabalho sendo realizado. E aí a gente consegue calcular o trabalho de uma força constante a partir dessa expressão. Então, tal aí que é o trabalho, né? Vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de qual ângulo aqui? O ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Aqui nós vamos usar a força sempre no Sistema Internacional de Medidas, em Newton, e o deslocamento sempre em metros, também Sistema Internacional de Medidas. Por quê? Se a gente abrir a unidade Newton, vou abrir aqui do lado, ó. Newton significa aí quilograma, metro por segundo ao quadrado. Lembra lá da segunda lei de Newton, ó, massa vezes aceleração? Então, o Newton vem aí dessa unidade, quilograma metro por segundo ao quadrado. Se a gente multiplicar com a unidade do deslocamento, que é metro, essa unidade de medida para o trabalho vai ficar assim, ó, quilograma metro quadrado segundo quadrado. E aí, essa unidade de medida aqui, ó, ela é chamada de joule. É uma unidade de energia. Como aqui a força está gerando aí um deslocamento, há uma transferência aí de energia, então o trabalho está relacionado com energia, principalmente energia cinética de um corpo, energia para colocar algo em movimento. Ao longo desta frente, nós vamos estudar várias formas de energia, por isso que nós estamos começando com o trabalho. Então, toda vez que eu calcular o trabalho, a unidade de medida que vai sair o trabalho sempre vai ser
Joule no Sistema Internacional de Medidas. E a gente utiliza aí a letra J maiúscula como forma de representar essa unidade de medida. Uma coisa importante para a gente destacar aqui: quando a gente está calculando o trabalho, é importante o valor de cosseno. Aqui já a gente vai discutir alguns casos particulares. Então, tomem cuidado aí, né? Os principais ângulos, quais são o cosseno desses principais ângulos, né? Deixa sempre anotadinho. E quando o exercício utilizar um ângulo diferente, que você não conheça aí, né, o seno, o cosseno ou as informações que você vai precisar, ele vai te fornecer. Mas é importante, né, essa parte aqui do nosso cálculo, você ter aí os principais ângulos, né, já na cabeça, já fresquinho aí, ok? Pensando num exemplo, ele fala assim, ó, um bloco de 2 quilos é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Aí ele deu o valor de cosseno, de seno, né? E ele quer o trabalho executado pela corda. Então, aqui nós temos que o trabalho é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Ah, Amanda, mas aí ele deu o seno também. Ele deu o seno para ver se você sabe que é o cosseno que você vai usar aqui, ok? A força foi de 7 newtons, o deslocamento foi de 4 metros e o cosseno de 60 é meio. 7 vezes 4 dá 28, vezes meio vai dar 14. E não pode esquecer que nós estamos aí falando de unidades do Sistema Internacional de Medidas, né? Usamos a força em newtons, o deslocamento em metros, então o nosso trabalho vai sair em joule, 14 joules está aqui, ok? Quando nós estamos estudando o trabalho, dois casos importantes da gente analisar são o trabalho motor e o trabalho resistente. Essa análise em trabalho motor e trabalho resistente. Então, vamos analisar aqui nessa imagem, né, as duas situações que nós temos. Na primeira situação, o bloquinho está partindo aí de A, né, para B. Então, o deslocamento dele vai de A para B. E eu estou mostrando aí que eu estou aplicando uma força na mesma direção e no mesmo sentido. Quando nós temos aí força na mesma direção e no mesmo sentido que o deslocamento, não tem formação de ângulo. Então, se a gente pensar aí, né, o ângulo que eu vou ter aí, o ângulo θ, é igual a 0 graus, o cosseno de zero é igual a 1. Então, a nossa expressão ao trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Vai ficar simplificada, né? Já que esse valor aqui de cosseno de zero, né? Cosseno de 0 graus é 1. O nosso trabalho vai ficar, então, a força vezes o deslocamento. E aqui nós temos um trabalho que é positivo. Trabalho maior do que zero quer dizer que essa força está contribuindo para este movimento, então é uma força motora. Se a gente tiver uma situação onde o deslocamento vai acontecer de A para B, mas uma força está sendo aplicada no sentido contrário, se a gente observar agora, nós temos, né, a força e o deslocamento formando um ângulo de 180 graus. Como a força vai num sentido e o deslocamento no outro, né? Se a gente pegar o vetor força para cá e o vetor deslocamento no outro sentido, né? A gente vai perceber que o ângulo entre eles é um ângulo de 180. Sendo o ângulo de 180, o cosseno de 180 é menos 1. Então, agora a nossa expressão, que é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, como o nosso ângulo agora é de 180, o cosseno é menos 1, a nossa expressão do trabalho vai ficar resumida em menos a força vezes o deslocamento. E aí a gente tem um trabalho negativo, que quer dizer que essa força é resistente, essa força está contra o movimento. Tomem cuidado que em alguns materiais a gente pode encontrar trabalho só, né,
resumido por essa fórmula aqui, força vezes deslocamento. Dá a entender que o ângulo não aparece em alguns casos. Isso não é verdade. A gente sempre coloca aí, né, na nossa expressão, o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, entre o vetor força e o vetor deslocamento. Mas, na maioria dos casos analisados, a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Então, faz com que a nossa fórmula fique resumida nessa fórmula aqui, força vezes deslocamento, sem o cosseno, porque o cosseno de zero, né, não tem ângulo ali, é zero, vai ser 1. Então, tomem cuidado quando vocês verem aí trabalho igual a força vezes deslocamento, não quer dizer que abandonou o ângulo, não. Quer dizer que a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, né, mesma direção e mesmo sentido, e aí nós temos um cosseno de zero, que é igual a 1, e a fórmula fica restrita, né, a força vezes o deslocamento. Ok? Então, preste bastante atenção nos exercícios onde não te fornecer o ângulo, né? Quando ele não estiver pedindo esse ângulo, ele não te forneceu o ângulo, muito provavelmente a gente tem uma dessas duas situações. E aí a gente vai aprender também o cálculo do trabalho quando a força é variável. Então, quando a gente tem uma força que varia, né, ao longo aí do nosso movimento, a gente consegue calcular o trabalho a partir do gráfico gerado, então, né? Se a gente tiver um gráfico de força por deslocamento, esse gráfico que vai mostrando a variação da força ao longo do deslocamento, a área desse gráfico é o nosso trabalho, é numericamente igual ao trabalho. Aqui a gente usou o trabalho como W, né, mas a gente poderia ter usado tal, que é a letra mais utilizada aí para não confundir com outras grandezas, mas ela pode aparecer como W também, tá bom? Então, sempre que você tiver uma força variável, você vai utilizar aí o gráfico, ou sempre que aparecer um gráfico de força por deslocamento, o trabalho é numericamente igual à área do gráfico. Os gráficos que mais aparecem, triângulo e trapézio. Então, não pode esquecer aí das áreas, né, de triângulo. Vou colocar aqui, ó, a área de triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. Não esquece dessa relação. E a área aí, né, do nosso trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, essas são as áreas mais utilizadas aí, né, quando a gente tem uma força que é variável ao longo do deslocamento. Então, para calcular aí o trabalho, aparece ou triângulo ou trapézio na maioria das vezes para calcular. Se aparecer uma área que você não saiba calcular, divida ela em partes que você consiga, né? Então, por exemplo, às vezes aparece um trapézio, mas você não lembra a fórmula de área do trapézio. Divide ele em um retângulo e um triângulo, que também é uma possibilidade de cálculo de área, tá bom? Então, aqui só para resumir, né, quando a gente tem uma força a favor do deslocamento, né, o vetor força e o vetor deslocamento estão no mesmo sentido, na mesma direção, o ângulo formado é zero, então o cosseno de zero é 1, a expressão do trabalho fica F, né, que é a força, vezes o deslocamento, positivo, indicando que é um trabalho motor. Se a força não favorecer o deslocamento, a força estiver contra o sentido do deslocamento, o ângulo formado é 180 entre a força e o deslocamento, e o cosseno de 180 é menos 1, por isso que fica um trabalho negativo, mostrando que é um trabalho resistente, de uma força resistente. E aí, o cálculo de trabalho, quando a gente tem força variável, né, através da área, aqui tem um resuminho para vocês terem aí, no geral, como é que a gente trabalha em questão do trabalho motor, resistente e com força variável. E aí a gente vai ver o conceito de potência. A potência é uma grandeza física medida em watts e ela vai mostrar para a gente, né, essa taxa de realização de trabalho por unidade de tempo, ou seja, a quantidade de energia que é produzida ou consumida por unidade de tempo. Quando a gente pensa em trabalho, né, a gente pode substituir aí essa expressão do trabalho pela expressão que a gente acabou de conhecer aí do trabalho de uma força constante. É força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Vou colocar um ângulo qualquer aqui, o ângulo θ. E aí, se a gente vê que potência é dividida pelo tempo, ó, pela variação de tempo,
Se a gente observar aqui, a gente tem uma coisa muito interessante, ó. O deslocamento dividido pelo tempo é uma grandeza que a gente já conhece aí da física, que é velocidade. Então, dá para relacionar a potência com a velocidade que o objeto adquire, ó. A potência, então, pode ser a força vezes a velocidade vezes aí o cosseno do ângulo formado. Então, essa é uma expressão bastante interessante, porque a gente tem a relação entre potência e velocidade a partir dessa abertura aí da fórmula, né? Quando a gente observa que o trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se eu pegar a potência e dividir pelo tempo aí, né? Trabalho dividido por tempo, esse deslocamento por tempo faz surgir o termo velocidade na nossa expressão. E a gente pode usar tanto a expressão, né? O trabalho dividido pelo tempo, quando a gente já tiver o cálculo do trabalho, ou a força vezes a velocidade vezes o cosseno entre a força e o deslocamento, né? É quando a gente não tiver aí o dado de trabalho direto. Então, dá para a gente trabalhar com essas duas expressões de acordo com os dados do exercício. Aqui, só para destacar, ó, o trabalho sempre é dado em joules e o tempo em segundos, e essa unidade, né, joules por segundos no Sistema Internacional de Medidas, é o nosso watt, certo? Então, a nossa potência no sistema internacional é medida em watts. Então, vamos ver um exemplo. Ele fala assim, ó, um objeto é empurrado por uma força de intensidade de 100 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Sabendo que a velocidade do objeto é de 2 metros por segundo, determine a potência. Note que aqui a gente não tem o deslocamento. Então, se a gente pensar, né, que a potência é o trabalho dividido pelo tempo, para calcular o trabalho, a gente precisa então da força, do deslocamento, do cosseno do ângulo formado, né, entre a força e o deslocamento, e do tempo. Ele não deu nem o deslocamento nem o tempo, por quê? Porque essa grandeza aqui se transforma, né, a gente já sabe, deslocamento por tempo é a nossa velocidade. Então, aqui a gente pode usar a expressão direta, ó, a potência é a força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo. Claro que eu fiz todo o desenvolvimento aqui de novo, você já poderia aplicar a fórmula direto, só para a gente não esquecer, tá bom? Só para reforçar. Então, aqui a potência é de 100, a velocidade é de 2 metros por segundo e o cosseno é cosseno de 60, que é meio. Então, aqui, ó, vai ser 100 watts. Tranquilo, né? Tá aqui na letra B. E a gente vai terminar a aula conversando um pouquinho sobre o conceito de rendimento. Então, o que é o rendimento, né? Quando a gente tem aí, né, uma energia que é recebida por um equipamento, esse equipamento usa essa energia, né, para funcionar, mas uma parte da energia é perdida. Então, se a gente pensar ó, que toda a potência que está sendo recebida pela máquina é uma potência total, mas que parte dessa potência vai ser utilizada, vai ser útil, e uma parte dessa potência vai ser dissipada, vai ser perdida. Muitas vezes perdida até na forma de calor, né? Então, nós temos aí o funcionamento de uma máquina, de um motor, sempre dessa forma. Recebe uma potência total, uma forma total de energia por tempo aí, utiliza parte dessa energia para a realização do seu trabalho, né, para o seu funcionamento, que é o que a gente chama de potência útil, e perde uma parte, né, dessa energia nos seu próprio funcionamento interno, nas próprias partes do equipamento dentro dele, né? Tem regiões onde há perda de energia, principalmente na forma de calor, por isso que algumas máquinas esquentam aí, né? E aí a gente entende que o rendimento dessa máquina aí vai ser a relação entre o que a gente aproveitou da energia, né, o que foi útil, dividido pela quantidade total aí de energia, né? Então, nosso rendimento vai ser nossa potência útil dividido pela nossa potência total. Se eu quiser em porcentagem, eu pego essa taxa aqui, né, e multiplico aí por 100, e aí sai, né, em porcentagem. Ok?
Vamos ver um exemplo. Ele fala assim, ó, em uma cachoeira aproveitada para mover uma roda d'água, a potência disponível é 300 kW. É a potência total aqui. Qual a potência útil para essa roda de água cujo rendimento é de 50%? Então, para a gente calcular aí, ó, rendimento é igual a potência útil pela potência total, né? A gente acabou de ver essa expressão. Se chegou 300 kW e eu só usei metade disso porque o rendimento foi só 50%, né? A gente já sabe qual foi a potência útil, mas vamos colocar aqui na nossa expressão. 50% é 0,5, né? No valor decimal aí. Eu vou colocar aqui, ó, 0,5 é igual à potência útil e a potência total que foi de 300. Se a minha máquina recebeu uma quantidade de energia e teve um rendimento de 50%, quer dizer que ela transformou metade dessa energia em potência útil, né? Então, aqui foi 150 kW. Daria para pensar só na porcentagem, né? Mas usando a fórmula aí, tá aqui a nossa potência útil na letra A. Ok? Pessoal, na aula de hoje nós trabalhamos com o conceito de potência, trabalho, rendimento. Esses conceitos estão lá na frente 1 do livro 3 de vocês, nas páginas de 50 a 55. Eu vou deixar os exercícios 1 e 2 do Revisando e de 1 a 4 de sala como tarefa. Façam com atenção, né? Se baseiem também nos nossos exemplos de aula. E na próxima aula a gente corrige juntos para que possamos aprimorar esses conteúdos, ok? Bons estudos, até a próxima. E aqui eu deixo uma mensagem com bastante esperança e fé, que você tenha fé em todos os dias, né? Que o melhor aconteça. Um beijo, se cuidem e até!